Olá, centelhas, tudo bem? Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. Bom, o assunto de hoje foi um assunto muito pedido e eu confesso para vocês aqui já de antemão que era um assunto que eu estava evitando bastante falar, porque eu sei que é um assunto que gera um pouco de até polêmica, por assim dizer, né? Porque é muito controversa a ideia desse assunto. Há muitas teorias a respeito do que acontece após a morte. Então, nosso tema de hoje é: a morte é uma ilusão. E eu vou explicar para vocês por quê, ok? E como eu comecei esse canal aqui, eu comecei esse canal como um diário de expansão de consciência. Eu passei a vida inteira meio que filosofando, tentando encontrar o sentido da vida, Enfim, se você for buscar os meus vídeos antigos, o meu primeiro vídeo, você vai ver uma pessoa bastante confusa, buscando respostas. E então, né, é natural que esse assunto tenha surgido ao longo da minha trajetória e é natural que surja para você também, já que você está aqui no nosso canal com um desejo de expandir sua consciência, com desejo de aprender mais sobre a vida, sobre, enfim, reflexões filosóficas. E eu gosto muito de lembrar que o lema do nosso canal é reflexões filosóficas de livres pensamentos sobre questões que dão sentido à vida. Reflexões filosóficas, porque a gente reflete sobre sentido da vida, sobre morte, vida, sobre propósito, enfim, tudo que tem a ver com questões filosóficas e de livres pensamentos. Por quê? Porque é um pensamento livre, né? É um pensamento que não está ligado a nenhum grupo religioso específico, mas é de livre pensamento, são filosofias da minha própria experiência e vivência, das minhas leituras e estudos que eu compartilho com vocês e que tem dado muito certo, porque eu tenho encontrado muitas pessoas que têm os mesmos questionamentos que eu e que têm se identificado com as coisas que eu tenho, com as conclusões que eu tenho tirado a respeito dos mais diversos assuntos que dão sentido à vida. Então é isso, já adiantando aqui que eu de forma alguma quero convencer ninguém, mudar ninguém a respeito do que você acha que seja a morte e a vida. Fique à vontade, aqui é um canal de livres pensamentos, né, que eu exponho as minhas próprias reflexões filosóficas e que se você se conectar e se você sentir que ressoa para você, seja bem-vindo, né? E não tem problema se você disser não, isso vai contra a minha religião, isso vai contra os meus princípios, eu não aceito, não concordo, não tem problema também, tá? Você pode não aceitar, não tem problema nenhum, mas eu tenho certeza que tem muitas coisas aqui no nosso canal que com certeza você aceita e você acha muito legal. E é isso que é a beleza da vida, a gente saber conviver com as ideias diferentes e com contraste, né? Porque o contraste nada mais é do que opções, você tem mais opções. Isso te faz feliz? Isso tem ajudado a sua vida a crescer, a expandir, a melhorar? Né? Então, verifica se as suas crenças, as suas convicções têm sido de puro amor, têm te ajudado a ser um ser humano melhor, né? Eu sempre digo que a religião é para fazer você ser um ser humano melhor. Se não está fazendo, tem alguma coisa errada, ou em você, ou na forma como você acredita na sua crença filosófica, religiosa, né? Então, partindo deste princípio, eu vou compartilhar aqui as minhas percepções a respeito desse assunto e seja bem-vindo para concordar ou não, tá? Mas desde já eu digo que isso tem trazido muita paz ao meu coração. Eu postei no meu Instagram, inclusive se você não está lá no Instagram, tá perdendo conteúdo muito importante. Eu postei um pequeno vídeo meu nos stories onde eu falava sobre o medo e eu falava assim, perguntando para as pessoas se elas tinham medo, do que elas tinham medo. E eu compartilhei de que hoje em dia, posso dizer que eu sou uma pessoa que não tem medo de nada. Sim, nada, nada, nada. Você consegue imaginar viver uma vida totalmente livre do medo? Eu posso dizer para você que é libertador.
E para que você alcance esse nível de não tenho medo de nada, não é ser uma pessoa assim, digamos assim, maluca que sai enfrentando a morte, enfrentando os perigos da vida, digamos assim. Não é isso. É simplesmente você ter encontrado um ponto de equilíbrio na sua vida, nos seus pensamentos, que te faz viver uma vida totalmente livre do medo. Existem duas grandes forças que motivam o ser humano na tomada de decisões dele. Essas duas grandes forças são o amor e o medo. Ou o ser humano toma decisão baseado no amor, no bem-estar que ele sente a respeito daquela decisão que ele está tomando, ou ele toma decisão baseado no medo que ele tem. Por exemplo, por que você está vivendo a vida que você está vivendo? Por que você está trabalhando no emprego que você está trabalhando? Você está trabalhando, você vai ver que a maioria das pessoas, quando se faz essa pergunta, foram impulsionadas pelo medo da falta, pelo medo de não ter dinheiro, pelo medo de não conseguir outro emprego. E elas não estão trabalhando lá porque elas amam o que fazem. Elas estão trabalhando lá porque elas têm medo de não ter o suficiente, medo de que falte, né, para a família dela se sustentar. Agora, se você pudesse trabalhar com o que você ama, você dissesse assim, eu trabalho com isso porque é o que eu amo fazer, né? Então, eu cheguei a esse ponto de realmente procurar, e eu tenho um vídeo aqui anterior, há pouco tempo que a gente lançou aqui no canal, que é sobre o propósito de vida, sobre você encontrar seu propósito de vida e fazer disso o seu ganha-pão. Porque é o sonho da maioria das pessoas. A maioria das pessoas vive, trabalha 30, 40 anos num emprego que odeia, simplesmente porque acredita que aquilo traz para ela estabilidade. E isso é ser impulsionado pelo medo da falta, pelo medo de perder. Mas quando você é impulsionado pelo que você ama, porque você está com a pessoa que você está pela comodidade, pelo medo de não encontrar outra pessoa que te aceite como você é, que te aceite, ou você tem medo da solidão, e é isso, esse medo que te impulsiona a estar no relacionamento que você quer entrar, ou que você vai entrar, ou que você já está vivendo há anos. Você pensa em, sei lá, mudar a sua vida, em acabar com esse relacionamento e correr atrás dos seus sonhos, mas você não faz porque você tem medo das consequências do que vai ter. Então, tudo isso são questões que nos fazem refletir a respeito de qual dessas duas forças tem impulsionado você a viver a sua vida. E, infelizmente, a realidade da maioria das pessoas é que elas vivem baseadas no medo de perder, no medo de faltar, no medo de morrer. O medo da morte é o maior medo, é o maior prisioneiro é o medo da morte, é o maior carcereiro que há. Ele é o maior carcereiro que há. É a maior prisão, é a maior cadeia dentro da mente do ser humano. Criou-se toda uma cultura de medo da morte. E você vai entender por que a morte é uma ilusão. Quando você perde o medo da morte, você perde o medo de tudo. De tudo. Porque o maior dos medos que existe é o medo de morrer. É o medo de não acordar mais nessa dimensão. E o medo da morte tem sido a motivação maior pela qual as pessoas procuram igrejas, religiões. E ninguém sabe, né? Ninguém sabe o que vai acontecer, é o que dizem. Mas existe a religião X, Y, Z, que diz que sabe. E que, você ter medo dessa morte é que se baseia a maioria das crenças religiosas. No medo de morrer. Sim. E sempre a promessa em muitas igrejas, né? A promessa não tem problema, você pode sofrer nessa vida, viva uma vida de miséria, de sofrimento, de dor, que lá depois que você morrer, você vai ser feliz. Então, a pessoa passa a vida inteira vivendo de migalhas, esperando que no dia que ela morrer, ela seja feliz. Gente, quando você muda a sua perspectiva a respeito da morte, sua perspectiva a respeito da vida se altera completamente. O primeiro e grande medo que você deve vencer é o medo da morte. E eu pergunto para você,
A forma que você encara a morte, que te ensinaram a encarar a morte, é uma forma que te liberta ou que te aprisiona? É uma forma que te põe cadeias e correntes na sua mente ou é uma forma que te dá liberdade? Que te faz amar a sua vida? Ou que te faz ter vontade de acabar logo? Sabe? Te faz prender, te faz se prender nesse plano físico como se ele fosse a única esperança. Mas a esperança, eu digo para você, ela tá nessa vida e também na outra. E eu vou explicar para você, tá bom? Então, sem dúvida, você só vai perder o medo total. Você só vai conseguir ser uma pessoa que vai viver totalmente sem medo de nada o dia que você perder o medo da morte. O dia que você superar essa crença limitante de que a morte é uma coisa horrorosa. E para começar aqui falando por que a morte é uma ilusão, eu gostaria de deixar um pouco aqui uma bibliografia, digamos assim, uma fontes de referência que me ajudaram muito na minha caminhada, né? Quando eu iniciei essa caminhada de autoconhecimento, pesquisando, indo além dos limites que haviam me estabelecido, porque me diziam, não estuda isso, não lê esses livros, não vai com esses autores, porque isso tudo é coisa do diabo. Era o que me diziam, criaram um espantalho e disseram, se você sair dos nossos dogmas, coisa boa não acontecerá. E foi totalmente ao contrário. Eu venci esses medos e eu fui estudar. Então, quando eu comecei a estudar sobre física quântica, metafísica, eu amo metafísica, a impressão que eu tinha, principalmente estudando os autores brasileiros, né, da área da metafísica e da física quântica, é de que eu estava saindo de uma religião para entrar em outra. A sensação que eu tinha é que eu estava me transformando numa pessoa da religião espírita, kardecista, né? E essa é a sensação muito comum das pessoas que começam a estudar física quântica, principalmente quando você se baseia somente em autores brasileiros. E eu vou te explicar por quê. Por que que isso acontece? Então, eu comecei a não me sentir um tanto confortável, porque eu pesquisava sobre, tá bom, então, se não existe céu e inferno, tipo, Deus vai pegar uns e vai colocar torturando no inferno eterno, tipo, olha só esse tipo de pai que eu acreditava que Deus era. Não seguiu a cartilha, você vai agora ser torturado para sempre. Não basta matar, tem que torturar. E não basta torturar por 10 anos, 5 anos, 1000 anos. Não, tem que ser para sempre. Olha que paizinho delicioso, maravilhoso é esse, né? Tipo, o meu filho não seguiu o que eu queria. Então agora eu vou torturar ele para todo sempre e eu vou gostar de saber que ele está sendo torturado. Era nesse Deus que eu acreditava. E eu achava que ele era amor. Você faria isso com seu filho? Eu comecei a pensar, não faria, né? Então eu disse, eu não aceito esse Deus de inferno sádico, que além de matar a pessoa, não quer matar a pessoa, quer que a pessoa fique sendo torturada para sempre. E não é 10 anos, 5 anos, 10 anos, 30 anos, não. Tem que ser para sempre, né? Então eu comecei a achar essa ideia realmente absurda e procurar outras formas de interpretação. E eu fui estudando várias religiões, né? E aí o que eu tinha de impressão é que eu digo, poxa, eu não quero virar de uma outra religião. Eu sei que dá para ter, porque não me entrava na cabeça imaginar que, poxa, meu Deus vai se limitar somente a uma religião, um dogma, e as pessoas que viveram antes dessa religião existir. E as pessoas que nasceram lá no meio da Amazônia, lá nas tribos, que nunca ouviram falar dessa religião. E as pessoas que, sabe, entendeu? E eu não conseguia aceitar. Então, penso assim, não, Deus não vai se limitar a uma única religião. Então, eu comecei a não aceitar, até porque eu comecei a ver coisas ali na doutrina espírita que eu não estava muito confortável a respeito, né? E uma delas é essa questão da pós-vida, né? De que pessoa X vai para um lugar tal, depois X vai para outro, Y vai para outro, e tipo assim, o suicida vai para o Vale dos Suicidas, ele vai sofrer, ele vai ser torturado lá, mas só que um tempo de tortura não é eterno, igual os evangélicos, né? O Deus dos evangélicos, que é um Deus que tortura para sempre e ainda gosta disso, acha lindo pegar os seus filhos e torturar para sempre, né? Mas o Deus dos espíritas, por exemplo, eu percebi que era um Deus que, tá bom, torturava, mas é só por um tempo. Depois acaba a sua penitência, né? O seu purgatório, e você vai para outro lugar para ser regenerado e tal e tal. Então essas coisas começaram a não me
com todo respeito às pessoas que são evangélicos, espíritas, enfim, eu não conseguia aceitar isso. E eu comecei a estudar autores estrangeiros, que é os que eu vou mencionar aqui para você. Autores estrangeiros, principalmente aqui dos Estados Unidos. E coincidiu certinho do fato da época em que eu vim morar para cá, para os Estados Unidos, né, devido aos meus estudos, e eu tive muito mais acesso porque eu escuto esses autores na língua original, no inglês, eu estudo, eu leio, eu ouço eles em inglês, então não é traduzido, é o original da fonte que eu tenho pegado. Então eu encontrei autores do chamado Novo Pensamento. Novo Pensamento é um movimento, né, que explodiu aqui nos Estados Unidos há muitos anos atrás, e esses autores, eles eram pessoas que eles queriam encontrar a espiritualidade, mais na forma científica da coisa. Então eles se tornaram metafísicos. Então, o Novo Pensamento é a metafísica, ele é muito baseado na metafísica. E eu vou citar alguns autores que embasam o que eu estou falando aqui e que eu estou passando para vocês e que é onde eu me senti confortável a respeito desse assunto da morte, tá? Então, os autores que são chamados autores do Novo Pensamento, todos americanos aqui que eu vou citar, alguns que não são americanos, mas que são canadenses ou que são britânicos, mas todos aqui desse movimento, tá? O primeiro super que eu sempre falo é Esther Hicks, que canaliza os Abraham, que nossa, gente, a forma como ela explica o pós-vida, né, aqui, que eu vou explicar para vocês, é maravilhosa e é totalmente puro amor, amor incondicional. E também tem o Neale Donald Walsch, autor da série de livros Conversando com Deus. É maravilhoso nesse livro, eu recomendo você a ler esse livro porque ele muda completamente a visão de um Deus vingativo e sádico que muitas religiões pregam, né? A Louise Hay, olha aí, Louise Hay, muita gente ama a Louise Hay, mas não sabe a forma como ela pensa a respeito da morte, né? O Dr. Wayne Dyer, que era amicíssimo da Louise Hay também. O Dr. Joseph Murphy, totalmente metafísico, autor do livro O Poder do Subconsciente e vários outros livros de metafísica e poder da mente. O Alan Watts também foi um metafísico, um palestrante inspiracional, motivador, de não muito tempo atrás, anos 70, ele já estava dando as palestras dele, é maravilhoso a respeito disso, ele é muito parecido com Neville Goddard. E o próprio Neville Goddard, né, totalmente, ele não se aliava aos outros metafísicos, ele era meio independente, mas quando você compara os ensinamentos dele com os ensinamentos do Alan Watts, por exemplo, é muito parecido. Tá? E o Wallace D. Wattles, que é um autor do livro A Ciência para Ficar Rico, é totalmente metafísica, tá? E a Rhonda Byrne, né, é super famosa, a autora do livro O Segredo e de outros livros na Lei da Atração. Ela foi a pessoa usada para explodir, né, esse conceito de Lei da Atração no mundo inteiro. A Florence Scovel Shinn, ela viveu há muito tempo atrás, bem antes do Neville, né? E ela era excelente metafísica pura também. E muito da atualidade é o Eckhart Tolle, autor de O Poder do Agora. Bom, já que eu já falei aqui dessa galera a qual eu baseio os meus estudos e que eu tenho certeza que você gosta deles, né? Você deve gostar dos livros deles, que são maravilhosos. Então, é o que eu vou explicar para você sobre o que acontece depois da morte, tá? E de forma alguma, apesar de eu ter mencionado evangélicos, espíritas, não quer dizer que eu tô contra, né, os ensinamentos. Eu acredito muito que existe uma semente da verdade em todas as religiões, né? E então, e tem uma outra autora que eu esqueci de mencionar, que eu gosto muito, que é a Anita Moorjani. Ela tem pouca coisa dela no Brasil, ela teve uma experiência de quase morte, onde ela foi para o outro lado e voltou, e ela escreveu o livro. É impressionante, nem os médicos conseguem a história dela, explicar a história dela, porque realmente ela estava num estágio muito avançado de câncer, onde o câncer já tinha tomado conta da cabeça, até os braços, até aqui, ó, nos seios. Metade do corpo dela as células estavam cancerígenas, e os médicos não souberam dizer como que em um estágio tão avançado de câncer ela voltou à vida
e em 3 dias o câncer desapareceu, mais de 70%, e foi desaparecendo até hoje, ela ser livre do câncer. E ela explica muito bem, né, no livro dela, que é chamado Dying to Be Me, em português. Esse livro, eu acredito que seja Renascendo, Morri para Renascer, pela editora Pensamento, né? Você pode procurar, é maravilhoso. E ela explica também, ela esteve lá do outro lado e voltou. Então, assim, gente, o que eu vou compartilhar é isso, do meu pensamento, baseado nos estudos dessas figuras aí. E por que no Brasil eu me sentia assim, poxa, estudando os autores brasileiros, eu tava me sentindo que eu tava virando espírita, e eu não queria, né, assumir nenhuma religião. E tinha coisas no espiritismo que não estavam me deixando confortável. E aí, principalmente, a ideia dessa questão de que você vai ser punido de alguma forma quando você morre e tal. E aí, o que aconteceu? Eu percebi o quê? Que os autores brasileiros são maravilhosos, eu estudo eles, gosto muito, né? Eles são muito baseados, influenciados, ainda que inconscientemente, pelo espiritismo, que é uma religião muito forte no Brasil. Eu acho que o Brasil, ele é o mais... alguém me corrija, tá? Se não for... Mas eu acredito que o Brasil seja o reduto espírita mais forte no mundo. Talvez a França seja também, né? Mas eu sei que no Brasil, devido a Chico Xavier, que é uma pessoa maravilhosa, né? Mas devido a isso, acaba que os autores, os professores de metafísica no Brasil, acabam que sendo naturalmente influenciados pela religião espírita. Então, acaba que quando você está ouvindo a metafísica, você pensa, poxa, eu tô ouvindo uma doutrina espírita aqui, né? Era essa impressão que eu tinha. E já nos Estados Unidos, os autores que eu mencionei, eles não têm, como o espiritismo não é uma religião muito forte, muito evidente, é bem raro você encontrar pessoas espíritas, então não existe muito essa influência, né? E eu me encontrei muito mais nos autores estrangeiros e que eu baseio todos os meus estudos, né, procurando estudar sempre em inglês, lendo em inglês, né? E eu nem citei aqui Greg Braden também, tá bom, gente? Greg Braden, cientista quântico, Greg Braden, que trabalhou para a NASA, também embasa seus estudos muito parecido, muito similar a respeito do pós-vida, né, da morte, chamada morte, tá? Então, o que acontece agora que eu já falei, olha, 20 e poucos minutos, né? Eu já falei tudo isso. Então, o que acontece quando a pessoa morre? Existem umas pequenas diferenças a respeito, bem poucas mesmo, entre esses autores metafísicos, né? Eu amo a metafísica porque ela une a ciência com a espiritualidade, né? Sem criar uma nova religião. É apenas uma forma de pensamento, novo pensamento. Então, assim, o que acontece quando uma pessoa morre? A maioria desses autores, eles explicam assim, nós somos energia. Nós somos energia e nós estamos aqui tendo uma experiência temporariamente humana. Uma experiência em que nós precisamos decidir vir para cá e viver o contraste, e viver uma vida humana. E esquecer de quem nós verdadeiramente somos. Então, o Neale Donald Walsh, por exemplo, ele disse que nós não viemos aqui para evoluir e aprender coisas novas. Nós viemos aqui para nos lembrar daquilo que nós já sabemos. Nós viemos aqui para nos lembrar o caminho de volta para casa. E faz muito sentido com a parábola do filho pródigo, que ele sai da casa do pai e ele vive a vida de contrastes e tudo, momentos de altos e baixos, e até que ele lembra que ele é, né, herdeiro natural do rei, né, e volta para casa. Então, essa experiência, essa aventura é como um teatro. Tanto o Eckhart Tolle, quanto Alan Watts, quanto Neville Goddard, eles falam exatamente a mesma coisa, de que imagina que você é um ator, o único ator que existe um ator que é Deus, que é o todo, interpretando todos os personagens. A Maia é um personagem, você que está assistindo é outro personagem. Então, quando os atores eles estão atrás das cortinas, eles são amigos, eles se conhecem, eles sabem quem eles são, e eles dizem, vamos agora para o palco interpretar.
Agora eu sou Romeu, agora ela é Julieta, agora ele é, entendeu? E eles vão e estão no palco. E essa vida é como um teatro, é como um palco aonde nós estamos interpretando personagens. Só que a diferença do ator que interpreta um personagem para nós é que esse nosso personagem, ele possui livre-arbítrio. E esse nosso personagem, que é o nosso ego, ele possui entendimento a respeito do que... entendimento a respeito disso aqui, mas ele não lembra que ele é só um personagem, ele acha que ele é real. Tudo que é do ego é ilusório, inclusive a morte, que é apenas um medo que o ego tem, porque quando o que chamamos morte acontece, é a morte do ego, é a morte do personagem, o personagem sai de cena, mas o ator continua existindo. O personagem sai de cena, mas o ator continua existindo. Entendeu? É muito parecido e é dessa forma que o Alan Watts, ele fala, ele explica que acontece. Então, você não lembra quem você é. O seu personagem, o seu ego, essa fantasia, né? O Neville Goddard chamava de fantasia. Essa fantasia, esse personagem que você está usando temporariamente, ele não quer deixar de existir. Ele quer se apegar às coisas que são daqui dessa terra, desse mundo. Então a primeira coisa que você precisa entender é, não existe somente esse mundo material. Tudo isso aqui é uma ilusão, tudo isso aqui é um holograma. Um holograma é um sonho acontecendo na mente do todo. No Caibalion, por exemplo, na lei do mentalismo, que é a primeira lei hermética, diz que o universo é mente, o universo é mental. Tudo o que acontece é através da mente do todo, da mente de Deus que criou tudo isso aqui e da mente de todos nós aqui. Então, o universo é mental. Imagina quando você está sonhando, você vê personagens, você vê pessoas, você vai em lugares, mas é tudo dentro do seu sonho. E tudo isso que está acontecendo é um sonho dentro da mente do todo, que a gente chama de Deus, né? Da mente criadora, do macro-Deus. E nós somos personagens desse sonho que está acontecendo dentro da cabeça de Deus. Então, quando uma pessoa, ela acaba o tempo dela aqui, nessa existência, acaba o tempo do personagem que ela usou para interpretar essa vida, acaba o tempo da Mai, acaba o tempo de fulano, acaba o tempo de ciclano, mas são só personagens. A nossa verdadeira identidade está dentro de nós e ela nunca deixa de existir. Assim como numa lâmpada, que a lâmpada queima, mas a energia que fazia aquela lâmpada funcionar, ela brilha em outros lugares, para onde a energia vai, né? Então, quando a gente sai de cena, é um personagem. Alguns interpretam personagens de polaridade positiva, outros personagens de polaridade negativa. E quando tudo acaba, esse teatro da vida acaba, todos nós voltamos para a origem, para a fonte de onde tudo vem, de onde tudo provém, que é o todo, que é Deus. Que é a nossa verdadeira identidade, quem nós verdadeiramente somos. E aí você pode decidir voltar, decidir ficar. Isso tudo já é muito além do que a gente tem de conhecimento agora. Mas sempre a gente decide, eu quero ir, eu quero voltar. E existe também, que é uma teoria muito aceita, de múltiplas realidades, de que o tempo não é linear nesse mundo, o tempo é uma ilusão, e você consegue ver isso no livro de Myrdal, o tempo é uma ilusão, o passado, o presente e o futuro acontecem ao mesmo tempo. Então nesse momento, 1988 está acontecendo ainda junto com esse ano que nós estamos, e o ano de 3000 está acontecendo já junto com esse ano que está acontecendo aqui. Existem múltiplas realidades, universos paralelos, né? E o Neville, ele foi uma pessoa que ele desenvolveu uma habilidade de iluminação tão grande que ele andava entre esses mundos, ao ponto de dizer que ele viu em outra realidade, em outros mundos, a pessoa que tinha falecido nesse mundo aqui. E uma coisa muito interessante que os Abraham ensinam, e também não só os Abraham, mas esses outros todos que eu falei para vocês, alguns não entram tanto nesse assunto, né? É de que a morte é menos dolorida para a pessoa do que o nascimento. A morte por quê? Porque a pessoa, por vezes, nem sabe
que morreu. Ela já aparece numa realidade alternativa com uma determinada idade, né? Então, existem várias possibilidades de aparecer já em outros universos paralelos. E no livro de Mirdá fala muito sobre que o universo é uma boneca russa. A boneca russa é o maior, o menor, um dentro do outro, um universo dentro do outro, né? Por exemplo, Dr. Seuss, que é um autor americano que escreve livros para crianças, que era uma pessoa também que entendia muito de física quântica, ele tem um desenho chamado Horton, que é um elefantezinho que encontra toda uma civilização dentro de um grãozinho minúsculo. E a civilização não acreditava que existia um mundo além daquele. E até que o Horton consegue falar com microscópio. Existem universos microscópios que você não consegue imaginar. Então, nós não pensarmos assim, nós estamos limitando o poder infinito que criou tudo isso. Nós não pensarmos que existem coisas além da nossa imaginação é a gente limitar Deus. Cadê as infinitas possibilidades? Se na sua mente você cria universos, imagine Deus. Quantos mundos, quantas realidades paralelas, quantas versões de você não existem por aí? E tem um livro de um físico quântico russo chamado Vadim Zeland, que o nome do livro é Reality Transurfing. Eu não sei se já tem em português, né? Esse livro, ele explica muito sobre isso, sobre as realidades paralelas e você ter versões de você em vários outros lugares, em várias outras realidades paralelas. E que você pode escolher qual versão você quer ser. E isso muda a sua realidade. E é impressionante quando você fecha os seus olhos, faz uma meditação e você imagina. Se existe, ele diz assim, se existe um desejo muito forte no seu coração por algo que parece fora da tua realidade, é porque a tua outra versão já está vivendo isso numa realidade paralela. E é muito interessante que, por exemplo, o herói que eu mais gosto é o Flash, porque é um herói baseado em física quântica, em metafísica, teoria quântica, né? De que existem vários multiversos, né? Existe um multiverso e tem vários Flashes em cada um dessas realidades paralelas. E o Flash, devido à velocidade que ele alcança, ele encontra passagem nesses outros universos. E, gente, se você for pesquisar sobre isso, realidades paralelas, você vai ver um mundo inteiro se abrindo para você e você vai ver que medo de morte é isso aqui, gente. É isso aqui. Você não deixa de existir, você continua existindo em outro lugar, em outra realidade, né? E se somos atores interpretando personagens, por que que uma pessoa vai para um outro lugar de sofrimento e dor? Agora, mas não tem punição? Tem punição. A punição nada mais é do que a lei do retorno. A lei da semeadura, a própria lei da atração, que não deixa ninguém impune. Aquilo que você planta é o que você colhe, né? Aquilo que você deu é o que você recebe. E eu não preciso me preocupar. Não, mas eu tenho que inventar um lugar, eu tenho que inventar um limbo, um umbral, um vale dos suicidas, um inferno para eu botar aquela pessoa lá. Aí alguém que perdeu seu parente tão querido, seu filho que se suicidou devido a uma depressão muito forte. Aí você vai dizer pro pai, pra mãe dessa pessoa que ela foi pro vale dos suicidas ou pro inferno. Onde está o verdadeiro amor incondicional nisso? Onde está o amor incondicional de Deus? O amor que não coloca barreiras, o amor que não coloca condições? Porque se Ele nos deu o livre-arbítrio, a gente tem que ser livre. Mas somos livres para decidir, mas também somos livres para saber que as consequências daquilo que a gente planta, a gente terá que colher. E uma pessoa que chegou a essa situação de se suicidar, ela sofreu muito nessa vida, ao ponto de a única forma que ela achou alívio foi essa. Aí você vai para um pai e uma mãe que perdeu seu filho para depressão e você fala isso. Eu não vejo amor incondicional nisso. A pessoa já... Eu gosto da frase da Anita Moorjani, que ela diz assim, uma pessoa que chegou a esse ponto
já sofreu, já pagou o que ela tinha nessa vida, uma vida muito de sofrimento. Não vai ter mais punição para ela no depois da vida, porque depois da vida é puro amor, é amor incondicional. É isso que eu acredito, num Deus de amor incondicional. Né? E como eu já falei aqui para vocês, todas essas coisas que Mai tá falando aqui, eu já li muitos desses livros, desses autores, né? E é interessante, por exemplo, um autor que acredita muito nisso que eu tô falando é o Bob Proctor. Mas esses assuntos eles evitam porque perde público, né? Perde público, as pessoas se sentem ofendidas porque elas querem um Deus que pune. Elas querem um Deus que joga as pessoas no inferno, ou que joga no vale, ou que joga no purgatório. Elas querem isso. Então, né, muitos desses autores, eles focam em outras áreas da lei da atração, como, por exemplo, na área do dinheiro. Eles falam só em dinheiro, em prosperidade, em finanças, porque isso atrai mais freguesia, né, para eles, né? E falar de morte, de vida, né, ofende a religião de muitas pessoas. Então, a partir do momento que você entende que a morte é uma ilusão, a pessoa nem percebe que morreu. Ela sempre aparece em outras. O personagem acaba, mas a pessoa continua existindo e lembrando do que ela foi naquela vida, né? Então, é diferente da reencarnação, como os espíritas ensinam. É diferente, parece que é parecido, mas é diferente, porque... Por exemplo, o Neville fala que essa pessoa aparece já jovem. Tem a biografia do Neville aqui no canal, se você quiser dar uma assistida, porque no final ele explica a visão dele da morte e que ele andou entre esses mundos. Durante o tempo dele, ele fazia uma meditação na qual ele saía do corpo e ele andava nessas outras realidades paralelas, encontrando pessoas que nem lembravam, nem sabiam. Por exemplo, você nesse momento está assistindo esse vídeo. Pode ser que você, em alguma dimensão anterior, algumas horas atrás tenha falecido e apareceu agora aqui e não lembra que você morreu. É isso. Então, gente, é física quântica, é metafísica, é realidades paralelas, é infinitas possibilidades. Por exemplo, Giordano Bruno, que é um filósofo que foi queimado na fogueira como herege, né? Ele defendia isso, de que Deus é infinito, há infinitas possibilidades, o universo é infinito. É infinito, não tem fim. E naquela época a igreja dizia que a terra era plana, que era fechada com dome, acabou-se. Quem falasse contra era queimado na fogueira. E foi Giordano Bruno com coragem defendeu a teoria do Copérnico de o universo ser muito maior. E ele foi além, não só disse que a Terra, que existiam vários outros planetas, existia o espaço, mas como existem realidades paralelas, universos paralelos, holograma, essa vida é um holograma, é uma ilusão, né? Então, quando você perde o medo de morrer, você perde o medo de tudo, porque você nunca vai deixar de existir. Você nunca vai deixar de existir quando você acordar dessa ilusão que é a vida, você, o seu verdadeiro personagem, a sua verdadeira identidade vai continuar se lembrando de tudo, sem dor, sem sofrimento, porque é puro amor, é energia. Sabe, o Jim Carrey, quando ele interpreta os personagens dele, ele se culpa pelo que os personagens dele fez. Não, ele sabe que é só um teatro. E quando você se acorda, você vai saber que é só um teatro. Entendeu? Então, gente, ficou longo, mas eu não tinha como não deixar longo esse vídeo com um assunto tão profundo e tão determinante na nossa vida. Agora eu deixo para você curiosidade. Pesquisa sobre isso. Mas não pesquisa somente com autores do Brasil, não pesquisa somente na visão da sua religião, não pesquisa somente na visão que você já está acostumado. Vá além, sem medo. Você só está pesquisando, você só está querendo saber. Não tem errado nisso. Você só quer ler, você só quer estudar, você só quer entender. Pronto. Não é um pecado você querer entender, você querer pesquisar. Não é errado. Se permita. Eu digo para você que entender isso transforma a vida da gente. A gente não tem medo. E todas as pessoas que não estão mais nesse presente aqui
no físico, elas estão presentes. No não físico, a informação delas continua. E quanto mais você acreditar nisso, mais fácil vai ser se comunicar com essas outras realidades. Chegar ao ponto de ser como Neville, que andava entre esses mundos livremente. Livremente. Mas somente quem acreditar. Somente quem acredita. E ficou bem longo, mas é um assunto bastante complexo, né? E para terminar, eu ia contar essa experiência antes, mas vou tentar ser rápida para contar. Quando eu estava assim muito pesquisando muito, eu estava em crise mesmo filosófica, eu me olhei no espelho chorando muito, eu falei, eu sei que está dentro de mim, eu quero saber, e eu demandei de Deus respostas para entender. E eu já tenho um vídeo onde eu explico aqui que eu tive essa experiência extracorpórea, onde eu voava, eu dormi, né? Eu só me lembro de estar voando por cima das montanhas nevadas aqui do estado de Utah, e alguém estava comigo, uma outra consciência. Só que eu olhava, eu voando, eu não via meu corpo, eu não via minhas mãos, eu não ouvia minha voz, eu só sabia que eu estava lá, eu era uma consciência. E aí, eu me sentia leve, muito livre e muito bem. E tinha uma outra consciência comigo, que eu não via onde eu começava e onde ela terminava, porque também essa outra consciência não tinha corpo e forma. Era só uma consciência, era só, entendeu? Como imagens de drone. Aí, essa consciência me falou assim, eu interpretei em palavras. É loucura imaginar que com a mente finita você entenderá o que só a mente infinita sabe. Foi essa frase que a consciência falou para mim e que eu acredito que era a minha centelha divina, que era a consciência do todo ali comigo. E eu olhei e vi no alto da montanha uma pessoa em pé segurando uma barra de ferro que rodeava, né, a montanha. E eu olhei, eu disse, nossa, é ali, sou eu ali. Ali é o meu corpo, sou eu, só que eu estava parada. E aí a imagem de drone, a minha consciência foi chegando, como se entrasse naquele personagem, naquele corpo que era o meu. E no mesmo instante eu abri meu olho aqui na cama. Foi transcendental essa experiência. Daí eu entendi que se você ficar pensando só com essa mente finita e limitada, que só existe essa realidade, você não vai entender nada. Quando você abrir a sua mente de que existe uma mente infinita, que existem infinitas possibilidades, que existe mais do que esse mundo material, aí sim você vai conseguir acessar o infinito, as infinitas possibilidades. Tá bom, gente? Ficou longo, mas esse assunto, ele é complexo, ele exige um pouco mais de estudo de você e eu quero deixar a semente da curiosidade para você pesquisar sobre isso, tá bom? Beijo, lindas centelhas. Todos vocês, independente de como você pensa que será a morte, todos vocês são pura luz, vocês são puro amor, tá bom? E eu tenho certeza que já está tudo bem, tá bom? Acredita sempre. A mente infinita que colocou todos nós aqui é amor incondicional.